O que você tem em casa? Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel, a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até ao dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. 1 Reis 17:14. A crise vem, seja ela de qualquer forma para nos destruir e nesse momento somos testados. Se nós cremos em Deus, entendemos que o momento de crise também é momento de aprendizado. Nessa hora o Senhor parece não falar muito, pois Ele está ensinando em silêncio. Isso não é abandono, às vezes precisamos aprender na prática, no sofrimento, pois, de outra forma não conseguiríamos aprender. O profeta Elias estava vivendo muitas experiências com Deus. Elias precisava aprender muito da parte do Senhor. Ele estava sendo preparado para uma grande obra que o Senhor iria fazer pelas mãos dele, porém, sua caminhada não seria fácil. A primeira vez que ele aparece na Bíblia é quando Acabe começa a reinar sobre Israel, 1 Reis 17:1. A Bíblia descreve Acabe como um terrível rei, em 1 Reis 16:3 desobedeceu ao Senhor mais do que todos que vieram antes dele. Além disso, ele casou com Jezabel, uma mulher de outra nação, filha do rei dos Sidonios que servia a Baal. Não se conformando apenas com isso, o rei se encurvou perante Baal e levantou um altar em Samaria. No versículo 33 diz que ele irritou ao Senhor mais do que todos, é nesse contexto que aparece Elias. Muitas das vezes nós queremos que Deus nos chame para administrar coisas fáceis. Quando deparamos com algo difícil de fazer é comum dizer não. Certamente Elias teria uma difícil tarefa pela frente, algo que ia impactar toda a sua história. O ministério de Elias não seria fácil, porém, ele precisava contar com o Senhor para vencer todas as etapas. Quando nos deparamos com situações de grande dificuldade, precisamos compreender que é o Senhor quem nos sustenta, pela nossa força não vamos vencer. Pelo nosso entendimento não vamos resolver, por mais que nos preparemos para isso, precisamos sim nos preparar, orar, buscar e nos envolver com Deus. Entretanto, por mais estranho que pareça, Deus faz coisas que aos nossos olhos parecem ser absurdas. É muito difícil compreender os propósitos de Deus. Ao meditar sobre essa passagem bíblica podemos extrair lições poderosas para a nossa vida. Vamos então meditar um pouco? Pelo menos 4 personagens relevantes nós podemos enxergar nesse capítulo. O primeiro personagem é um rei, cujo reinado está distante de Deus, idólatra, casando-se com uma mulher idólatra de outro reino, sem interesse algum nas coisas de Deus. O segundo é um profeta, homem de Deus, sendo tratado pelo próprio Deus, para enfrentar toda a adversidade que iria encontrar pela frente. Um homem entregue totalmente ao serviço do Senhor. O terceiro é uma mulher, pobre, sem esperança, cansada de lutar, esperando somente o dia da morte, uma mulher que obedece ao Senhor, precisando aprender também do Senhor e conhecer seus milagres. O quarto é Deus, lutando pelo seu povo, por aqueles homens e mulheres fiéis que não aceitam a situação pecaminosa de Israel, ainda que diante de um quadro terrível, Deus vai à procura de seus adoradores e não os abandona. Nesse cenário difícil, vamos tentar aprender com esses personagens e aplicar em nossas vidas o melhor de Deus. O sustento de Deus. Ao declarar para Acabe a profecia de que não haveria chuva nem orvalho sobre Israel durante 3 anos, Deus, para proteger o profeta, o envia para o ribeiro de Querite. Lá o Senhor o sustentava com pão e carne, através de um corvo que levava para ele de manhã e de noite o alimento, a água ele bebia do ribeiro. Até que chega um momento em que o ribeiro secou por falta de chuva. Nesse instante Deus manda Elias para Sarepta, e lá ele iria ser sustentado por uma viúva. Se fosse você no lugar de Elias, qual seria seu pensamento? Alguns sentimentos poderiam estar envolvendo ele, um sentimento comum seria o de humilhação. Certamente Elias não estava confortável com aquela situação. Como se não bastasse o que aprendeu lá no ribeiro, ele precisava aprender ainda mais. Ele jamais poderia imaginar que seria sustentado por uma viúva. Elias poderia pensar, eu sou um profeta de Deus, por que Deus me deixou passar por isso, não poderia ele mesmo prover as coisas para mim? Quando Elias encontra a viúva e pede um pedaço de pão, declara algo que seria impactante. Disse ela, eu só tenho em casa um pouco de farinha e azeite, eu e meu filho vamos comer e morrer. Imagina Elias tendo que pedir para uma mulher que só tem o sustento dela e do filho, pensa no constrangimento que passou,
Porém ele precisava obedecer à voz de Deus e foi assim que ele fez. Obediência. Aquela viúva estava no seu limite. Quando ela diz que vai morrer, significa que já tentou de tudo, já orou, se esforçou e nada adiantou. Ela só tinha o último recurso e imaginava que seria para os últimos dias de sua vida. Restava para ela um sentimento de impotência e de incapacidade. Era o fim, nada e ninguém poderiam fazer algo por ela. Não era apenas uma situação momentânea, certamente essa mulher já vinha há dias pensando nesse último dia, talvez pensasse ela, o que vou fazer, meus recursos estão acabando. Quantos de nós vivemos ansiosos, preocupados, contando os dias para o dia da derrota? A luta diária e as dificuldades às vezes nos convencem de que nada mais vai acontecer. Porém a atitude da mulher é muito interessante. Entre fazer a última refeição, a provisão para sua casa e obedecer ao Senhor, ela escolhe obedecer. Você pode até por um momento perder a esperança, mas não deixe de obedecer. A palavra do profeta para ela é: a farinha e o azeite não vão acabar até que Deus traga chuva sobre a terra. E assim aconteceu, não faltou farinha nem azeite, Deus proveu na vida dela todos os dias alimento diário. Momentos difíceis. Precisamos aprender que nem todo problema é consequência de pecado, mas é Deus nos ensinando. Quando tudo estava bem, a mulher e sua casa tinham o sustento diário, algo terrível acontece, seu filho morre de uma doença. Agora a mulher vem diante de Elias e faz cobranças, relaciona a morte do filho com os pecados que ela havia cometido, porém, não era esse o problema. Acontece que Deus quer fazer algo na vida da viúva e na vida de Elias. Existem coisas que Deus quer nos ensinar. Ela recebeu do Senhor algo que não esperava, como ela mesma disse, ela e seu filho iam morrer, então, por que agora culpa ao profeta e a Deus pela morte do seu filho? No momento do desespero falamos coisas que não deveríamos falar, a sua reclamação perante o profeta é terrível. Como pode ela pensar que Deus veio para matar o filho dela se Deus mesmo trouxe a provisão para que eles não morressem? Às vezes estamos tão cegos espiritualmente que não somos capazes nem de agradecer o que Deus fez. Eu sei que é muito difícil, ainda mais em uma situação como essa. E você o que faria nessa situação? Precisamos aprender a tomar atitude no momento difícil. Elias também faz a sua oração e reclama com Deus, porém não fica chorando, pega o menino, leva para o quarto e clama ao Senhor pedindo para devolver a vida e Deus assim o concede. Então a mãe da criança, diante do milagre, declara que agora entende quem é Deus e que Ele é a verdade. O que você tem em casa? Qual é o seu último recurso? Talvez você não tenha mais esperança. O que você precisa é se entregar nas mãos do Senhor e confiar que Ele vai fazer, ainda que você tenha que repartir seu último recurso. Eu sei, às vezes parece que Deus está pegando pesado com a gente, mas quando Ele pega pesado assim é porque vamos aprender muita coisa com Ele. Deus está formando o nosso caráter, está dia a dia nos moldando com o objetivo de chegarmos mais perto dEle. Finalmente agora aquela mulher declara que o Senhor é poderoso e provedor, com a sua própria experiência de vida. Cláudio H.C. Duarte. www.sigaele.com.br. Não se esqueça de curtir e compartilhar. Se você gostou do conteúdo, nos ajude. Para você curtir não custa nada, para nós é muito importante. Ajude a propagar a palavra de Deus. Deus abençoe a sua vida. Se você gostou deste conteúdo e quer receber mais atualizações como esta, considere se inscrever em nosso canal. Ao se inscrever, você não apenas terá acesso a conteúdos exclusivos, mas também nos ajudará a crescer. Agradecemos muito pelo seu apoio.